paz do Senhor Jesus. Para você que sempre nos acompanha aí nas sextas-feiras no culto ao vivo, eu e o Júnior Baz estamos aqui para adorar, bendizer, exaltar o nome do Senhor nosso Deus, e convidamos você para vir conosco. Vem adorar a Jesus, vem dizer que Ele é bom e que a sua bondade dura para sempre. Glória a Deus. Vamos começar orando em nome do Senhor. Nós estamos aqui num lugar não muito favorável, o barulho é intenso aqui às vezes, mas o Senhor vai nos ajudando aí nessa, e o nome dele será glorificado. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui única e exclusivamente para te adorar, Senhor. Bendizer e exaltar o teu nome. Tu és bom e a tua bondade dura para sempre. Invocamos o teu nome, Senhor, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é poderoso, só o Senhor é eterno, só o Senhor é bendito. Glória seja dada ao teu nome. Que o Senhor abençoe as vidas, que o Senhor, ó Deus, conforte os corações, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor ajude nosso país, nossa nação, Senhor, a se recuperar deste estado moral desprezível, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui orando a Ti e crendo que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Pai bendito, que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, já Te agradecemos, porque cremos na vitória. Amém. Você que está nos acompanhando, deixa aí teu comentário de onde você nos acompanha. É muito importante para nós a participação de vocês. E vamos adorar a Jesus. O Espírito de Deus está querendo construir a sua vida inteiramente e fazer um movimento qual você nunca sentiu. E lugar a voz do Espírito de Deus. Mas o teu como a brisa aqui vem vindo, tão aconchegante e agradável, sim. Deixa o Espírito de Deus encher tua alma de prazer, algo novo e bom você vai conhecer. Quando o Espírito de Deus se apoderar da sua vida e você se desprender de tudo e se encher de Deus, vai haver uma mudança radical em seu viver. Abre a porta e deixa entrar e sejas envolvido no mover do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está querendo possuir a sua vida inteiramente. Deixa o Espírito de Deus encher tua alma de prazer, algo novo e bom você vai conhecer. Quando o Espírito de Deus se apoderar da sua vida e você se desprender de tudo e se encher de Deus, vai haver uma mudança radical em seu viver. Abre a porta e deixa entrar e seja envolvido no mover do Espírito de Deus. Se apoderar da sua vida e você se desprender de tudo e se encher de Deus, vai haver uma mudança radical em seu viver. Abre a porta e deixa entrar e
sejas envolvido no mover do Espírito de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. Continue adorando conosco. A gente adora daqui, você adora daí, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Como é bom adorar o nome do Senhor. Como sempre dizemos, deixa aí teu comentário de onde você nos acompanha e vai adorando o nome do Senhor aí desse lado, que a gente vai adorando de cá, e o nome do Senhor vai sendo bendito por nós. Glória a Deus. Aleluia. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, Aleluia. rios de águas vivas.
Aleluia. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, Dignas de louvor, majestade santa. oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Exaltado seja o Meu Senhor. prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, Te amo, ó Senhor. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Vamos cantar mais uma? Ao único. Tão bom adorar a Jesus, tão bom louvar e bendizer o nome dele. Glória a Deus. que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno e imortal, Invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glórias ao nome de Jesus, a Ele que é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, de toda a nossa gratidão. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão da parte do Senhor para a tua vida. Se você tem Bíblia aí onde você está, você pode ir conferindo aquilo que temos falado acerca da palavra do Senhor, pois para nós a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E eu gostaria de trazer
uma reflexão acerca desta palavra que para nós é tão preciosa, que para nós é a bússola que nos conduz ao norte, que é Jesus. É a chave que abre a porta da salvação. É o mapa do navegante. E é por este motivo que nós convidamos você a meditar na palavra do Senhor, a ler a palavra do Senhor, a conferir a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 1 para a gente trazer uma boa reflexão, uma reflexão compreensível, uma reflexão que possa ser facilmente compreendida, pois o Senhor tem uma palavra ao teu coração e Ele falou ao meu coração para te entregar esta mensagem. E se você crer, certamente sua vida irá mudar em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo a partir do 1, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia entre os homens, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar ao ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Glória ao nome de Jesus. Amados, queridos, somos muito gratos a Deus pela vida de cada um de vocês que nos assistem, cada um de vocês que ajudam esta mensagem a chegar em outra pessoa, seja marcando ela aí nos comentários, seja compartilhando esta mensagem. De algum modo você pode ajudar esta mensagem a ir mais distante.
Mas trazendo o conteúdo desta mensagem do capítulo 3 de João, nós temos uma riqueza de informações que poderíamos passar, quem sabe, a noite comentando acerca de tantos detalhes, tantas minúcias, de tão complexo ou de tão simples, pode-se dizer assim, porque veja que um doutor estava reclamando de não estar entendendo, então para ele estava complexo. Já para os que são espirituais, o Senhor diz que é simples. E aí, algo que é interessante de salientar para a gente compreender o foco desta mensagem. O tema dela é ser cristão. Muito se escuta falar hoje de crentes, de evangélicos, de religiosos, enfim, muito se escuta falar e muitas vezes encontramos aí nos telejornais pessoas ditas crentes fazendo coisas erradas. Por sinal, hoje eu vi e aí eu coloco entre aspas, um pastor que estava utilizando a Bíblia para esconder drogas porque ele era um comerciante de drogas. Ele era um traficante. E ele estava escondendo-se por trás de um falso evangelho, de uma falsa religião para fazer as suas coisas erradas. E aí por isso o tema ser cristão. E é justamente aí o ponto muito chave, o ponto base de onde começamos o comentário. Porque quando Nicodemos vem conversar com Jesus, quando Nicodemos vem tirar dúvidas com Jesus, ele vem como um fariseu, doutor da lei. E a forma que Jesus aborda o conteúdo do comentário foi tão simples que ele até questionou: como tu, sendo sábio e entendido, não entendes essas coisas tão simples? Como tu estudasses tanto e não entende coisas tão simples da palavra que tu mesmo estudaste? E aí a gente parte justamente para o quanto Jesus era objetivo, quanto Jesus era direto nos seus tratos, nos seus ensinos. Nicodemos chega e descreve claramente que reconhecia em Jesus um poder sobrenatural, que reconhecia em Jesus algo que lhe chamava a atenção. E aí você pode perguntar: o que tanto chamou a atenção de Nicodemos? O que chamaria a atenção de um sábio, de um doutor? Seriam os milagres que Jesus fez? Seriam os aleijados que chegaram lá do templo para demonstrar que tinham mudado, que estavam sadios? Os cegos que teriam ido lá no templo para mostrar-se aos sacerdotes, como Jesus sempre dizia: vá e se apresente aos sacerdotes, porque a sociedade em si, naquele período, discriminava muito os deficientes, fossem de lepra, fossem aleijados, fossem cegos. Eles eram discriminados, eles eram afastados da sociedade comum. Eles sempre estavam nos lugares mais ruins da sociedade. E aí a pergunta é: será que foram estes que foram curados que chamou a atenção de Nicodemos? E eu posso dizer que não, posso afirmar, não foi isto.
Nicodemos não era uma pessoa ruim, Nicodemos não era o pior dos fariseus, dos sacerdotes. Nicodemos era um homem observador da palavra. Nicodemos era um homem que se mostrava ser muito dado às práticas do Antigo Testamento, aos costumes, aos ritos. E tinha algo que incomodava muito a este homem. E como um fariseu, como um sacerdote, o que mais incomoda um sacerdote são os rituais quebrados, os ritos, os costumes quebrados. Isso é o que mais incomoda o coração de um sacerdote. Não são os milagres que incomodariam o coração de Nicodemos. Não foram os milagres. O que incomodava o coração de Nicodemos era ver as pessoas chegarem em Jerusalém, trazendo os seus animais, e verem os seus colegas sacerdotes rejeitando o sacrifício que aquelas pessoas traziam de longe, e eles tendo que trocar o animal que era bom por um outro animal com os comerciantes que estavam ali alojados no pátio do templo, só porque os sacerdotes reprovavam os seus animais, e aquela troca gerava dinheiro que rendia tanto para os comerciantes como também para os sacerdotes. Era isso que incomodava o coração de Nicodemos. E o reconhecimento dele para com Jesus em relação a reconhecer que ele teria que ter vindo da parte de Deus para ter a coragem que ele teve, foi justamente quando Jesus entra no templo e arrasta o azorrá ou o chicote nas costelas daqueles cabras safados, daqueles comerciantes. Vou falar como nordestino agora, né, Júlio? Aqueles cabras safados que estavam ali fazendo conchave com os sacerdotes que reprovavam, e os animais eram para ser trocados ali, para renderem mais para eles, justamente porque eles sabiam que os judeus não iriam voltar para as suas terras, para as suas casas, sem antes sacrificarem, porque eles já tinham caminhado tanto para isso. E voltar sem terem feito o que deveria ser feito seria absurdo. Seria absurdo. Mas Jesus, vendo tudo aquilo, ele mete o chicote em todos aqueles comerciantes, ele vira tudo, ele quebra tudo ali. E aquilo ali foi um espanto para as pessoas que estavam ali. Foi um espanto para os sacerdotes de verem tamanha coragem daquele homem. E ele expressa que aquele momento era um momento crucial, porque ele mostrava o zelo que ele tinha pela casa do seu pai. Ele disse que eles transformaram a casa de oração em um covil de ladrões. Um covil de ladrões. Era como ele estava dizendo: olha, aqui era para ter ovelhas e pastores, mas aqui só tem lobo. Só tem lobo aqui neste lugar. Como pode isto? E aquilo ali mexe com o coração de Nicodemos de uma forma extraordinária, ao ponto de Nicodemos tomar a posição de ir em busca de Jesus. E aí é quando a gente chega no primeiro ponto dessa mensagem, desta reflexão. Aqueles homens que eram sacerdotes, aqueles homens que estavam ali tomando conta do templo, que eram para fazer o que era certo, estavam fazendo o que era errado. É justamente aí onde a gente começa a diferenciar que denominar-me crente, denominar-me evangélico, não é um sinônimo de que eu estou certo, ou de que eu sou certo, ou de que eu sou honesto, ou do que eu faço a coisa exata, ou como realmente tem que ser. Não é uma placa que se coloca na gente. Não é. É tanto que existem muitos pastores se prostituindo, muitos ditos crentes se prostituindo,
enganando pessoas, ludibriando pessoas. Tem muita gente se dizendo evangélica aí, fazendo um monte de coisa errada e envergonhando, sim, o evangelho de Jesus Cristo, o autêntico evangelho de Jesus Cristo. Mas existia uma igreja do Novo Testamento que é a precursora da denominação cristianismo. Foram os primeiros a serem chamados de cristãos. Os crentes que estavam ali na Antioquia. E algo chamou a atenção das pessoas para denominarem eles cristãos. Não foi serem sacerdotes, não foi estarem no templo, não foi se vestirem diferentes, não, nada disso. O que na verdade fez com que eles fossem chamados de cristãos foi a quantidade de aparência, foi a quantidade de prática, foi a quantidade de vida que eles tinham que se parecia com o Mestre. Foi o amor ao próximo, foi o amor aos irmãos, foi ao trato com as pessoas, foi com a honestidade que elas tinham uns para com os outros, foi com a cumplicidade que eles tinham uns dos outros, com a quantidade de empatia que existia no meio daqueles irmãos. E aí é quando a gente consegue distinguir que há muitas pessoas que são crentes, que são evangélicas, mas estas mesmas pessoas não necessariamente são cristãs. Não necessariamente são cristãs. E Jesus relata muito bem isso neste contexto, porque ele diz o seguinte: olha, quem quer dar a vida eterna tem que nascer de novo. E aí Nicodemos questiona: mas Senhor, eu sendo velho, vou voltar ao ventre da minha mãe? Mostra tamanha inconsciência, inconsistência de conhecimento bíblico que ele tinha em termos espirituais. E aí o Senhor diz: não é nascer da carne, é nascer do Espírito. Não é nascer da carne, é nascer do Espírito. E esse nascer do Espírito pode ser em qualquer momento da vida. Não importa se velho, se jovem, não importa se idoso, não importa idade, não importa sexo, não importa nacionalidade, não importa nada disso, absolutamente nada disso. Não importa nada disso. Mas pastor, o que é que eu faço para nascer de novo? É bem simples, é muito simples, é tão simples que aos olhos carnais é incompreensível, porque o que as pessoas na verdade acham ou pensam que quando as coisas são muito grandes ou quando as coisas são muito belas, elas precisam ter um custo alto dos seus bolsos, né? Elas pensam que tem que pagar um alto preço. Mas é justamente aí onde está o grande quê da história. O nascer de novo. Não depende da nossa força, não depende das nossas finanças, não depende das nossas boas ações. Não depende de nada disso. Absolutamente não depende de nada disso. O próprio apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios que a salvação é pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar diante de Deus: eu salvei porque eu dei muitas esmolas, eu fui salvo porque eu ajudei muitas pessoas, eu fui salvo porque eu doei tudo que eu tinha,
Ah, eu fui salvo porque eu doei toda a minha vida para as pessoas. De jeito nenhum. Ninguém é capaz de se auto-justificar. E aí você pode me pedir um exemplo. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Jó pensava que podia se auto-justificar e por isso passou pelo que passou. E aí muitas pessoas acham que Jó passou pelo que passou porque foi capricho de Deus. Porque Deus queria provar a Satanás que tinha gente fiel. Não! Deus queria corrigir Jó. Porque do jeito que Jó ia, Jó não ia ter salvação. Porque ele queria se auto-justificar, achando ele capaz, suficientemente capaz de ser salvo. E aí é quando o Senhor vem através do salmista dizer: e olhei do céu e não achei um justo sequer. Porque se Jó fosse justo o suficiente, a gente não teria precisado de Jesus Cristo. Mas só teve um que foi capaz. Só um que foi capaz. E ele disse que era justamente como ele tinha dado o sinal lá no deserto. Que importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz do Calvário, que ele derrame todo o seu sangue, sacrificando toda a sua vida por nós. Era necessário que Jesus fizesse o sacrifício perfeito para que tivéssemos condições de ter salvação, porque não tínhamos prata nem ouro para poder pagar a nossa dívida, porque isto não paga a nossa dívida, mas nossa dívida paga com o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia! E por isso Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, não para que fôssemos chamados de evangélicos, não para que fôssemos chamados de crentes, não. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para sermos chamados de cristãos. E aí você pode me perguntar: mas pastor, qual é a diferença? Onde é que o Senhor quer chegar com esse comentário? É que a diferença entre ser crente e ser cristão é justamente a diferença de Nicodemos, que era sábio, que era sacerdote, que era fariseu, mas não tinha salvação. Ser crente ou ser evangélico não me garante que eu tenho salvação. Mas a partir do momento que eu sou cristão, aí sim, aí eu me enquadro justamente no versículo 15, onde Jesus diz que ao que crê, este será salvo. E aí talvez fique muito... não fique tão mastigado, tão simplificado esse contexto para você que nos acompanha. Quando a gente pega esse texto no original, a palavra crer, nesse contexto em que Jesus utiliza a palavra, ela simplesmente quer dizer aquele que anda de acordo, aquele que anda em conformidade, aquele que anda do mesmo jeito, aquele que segue os mesmos passos. É justamente aí onde se denomina cristãos. Não é por carregar uma Bíblia debaixo do braço, não é por usar um terno e gravata, não é nada disso. É pelas minhas práticas diárias, é pelas minhas escolhas, é pelos meus desejos, é pelo meu desprendimento para com o próximo. É um conjunto de ações que fazem parte da vida da gente e que nos assemelha a Jesus, por mais que sejamos pecadores, por mais que sejamos falhos, mas temos que buscar ao máximo parecer com Jesus. E é aí onde eu digo que Deus teve muita misericórdia da minha vida.
muito mais, imensamente mais do que o que eu merecia. Quando eu me entreguei a Jesus, eu me entreguei por inteiro. E eu tive a graça de poder ter tido um bom pastor. O pastor Manuel Anísio me ajudou muito no começo da minha caminhada. E ele me presenteou, na verdade ele me emprestou um livro. Depois que eu li aquele livro, eu comecei a compreender realmente o que é ser cristão. E se você quiser ler esse livro, você pode estar comprando, ele é muito barato. Existem alguns que são livros de bolso, você vai encontrar aí por R$ 9,90 o livro completo. Em seus passos, o que faria Jesus? É um dos maiores best-sellers que existe acerca da vida cristã. E este livro nos traz uma consciência, uma conscientização muito grande do que é ser cristão. Porque quando nós compreendemos que aquilo que o apóstolo Paulo diz, olha, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ele quis dizer, olha, as minhas escolhas, as minhas vontades, os meus desejos, eu abandonei, eu deixei para trás. E agora eu passo a seguir os passos de Jesus. Agora eu passo a seguir as vontades de Jesus. Agora eu passo a fazer parte do pensamento de Jesus. O apóstolo Paulo queria justamente dizer isso. É a quantidade de vontade, de desejo que eu tenho de parecer com Jesus. E aí por isso que começamos esta reflexão dizendo ser cristão. E encerramos dizendo que ser cristão não é ser crente, não é ser evangélico, mas é ser um autêntico imitador de Jesus. E roupas não vão te diferenciar. Até porque se tu anda de terno e gravata, existem muitos aí de toga, né, Júlio? Cobras, serpentes, verdadeiras ferramentas de Satanás, que estão aí de terno e gravata também. Então vestes não nos diferencia. Não nos diferencia. De forma nenhuma. Não são vestes. Não é cor da pele. Não é condição financeira. Mas é o quanto eu desejo seguir a vontade de Jesus. O quanto você deseja seguir a vontade de Jesus? O quanto você deseja? E se você ainda não segue a vontade de Jesus, como eu tenho feito ultimamente, é hora de vir. Venha. Vem receber salvação do Senhor Jesus. Se ajoelhe aí onde você estiver. Peça perdão dos seus pecados e abandone essa vida. Abandone. Se afaste de tudo isso. Ah, mas é complicado. Eu sei que é complicado. Ah, mas eu vou ser perseguido. O apóstolo Paulo também foi. Ele teve que abandonar toda a sua vida de sacerdócio para acompanhar a Jesus. Abandona o pecado hoje, em nome de Jesus. Abandona o pecado e vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus.
posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, eu obedecerei. Cura meu coração, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade posso me completar, posso me completar, posso me completar. Então me leva, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Aleluia. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Glória ao nome de Jesus. Não esquece, compartilhe esta mensagem com pessoas que você acha que precisam ouvi-la. Também não deixe de deixar a sua curtida, o seu comentário. Isso ajuda muito a mensagem do Senhor a alcançar mais e mais pessoas. E como sempre fazemos todas as sextas-feiras, desejamos paz para você, para a sua casa, para a sua família, através de uma música em hebraico que diz Revendo Shalom Alechem. Glória a Deus. Revendo Shalom Alechem. Revendo Shalom Alechem. Revendo Shalom Alechem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Revendo Shalom Alechem. Revendo Shalom Alechem. Revendo Shalom Alechem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Revendo Shalom Alechem. Revendo Shalom Alechem. Revendo Shalom Alechem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Revendo Shalom Alechem. Revendo Shalom Alechem. Revendo Shalom Alechem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Que Jesus abençoe a tua vida e até sexta que vem, em nome de Jesus. Missionário. Saúde a todos com a paz do Senhor. A paz de Deus vai seja convosco. Graça e paz. Que você tenha um ótimo final de semana. E sexta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui novamente no mesmo bate-horário, né? Talvez não no bate-local, mas tchau. Vá em paz, não peques mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.